Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma vez no canal Troca de Saberes com Caio Beck, essa pessoa que está aparecendo aí no seu vídeo. Hoje eu gostaria de gerar algumas reflexões e provocações, falando sobre professores ruins. Existem vários estilos de professores. Professores que são mais top-down, de cima para baixo, detentores de saber, professores mais piadistas, professores que gostam de ser mais críticos, mais chatos, professores que são motivadores, professores de vários os tipos. Eu não gostaria aqui de traçar personalidades, e sim de trazer para vocês 5 exemplos, situações vividas por mim ou vividas por pessoas próximas de mim, que aconteceram em sala de aula, já no ambiente de educação de adultos. O primeiro caso que eu gostaria de trazer para vocês era de um professor muito egocêntrico, que só falava dele. Era um professor com um currículo bacana, com várias formações, que trabalhava em empresas. Cara que você olharia e falava, opa, isso aqui é bom. Ele foi falar sobre planejamento estratégico. E dentro de 4 aulas do módulo, ele falou sobre planejamento financeiro, planejamento pessoal, planejamento de vários tipos, profissional, enfim. O foco era saber planejar. E sempre que ele começava a um determinado tema, falando sobre, por exemplo, planejamento pessoal, ele falava dele. Então a gente ficou sabendo quem ele era, a quantidade de filhos, onde ele viajava, o que ele fazia, quantos livros ele escreveu, era tudo ele. Pense num cara que deve se olhar no espelho e falar, esse aqui é o cara. Só que o que acontecia? Ali era um monólogo, só ele falava. Então ele falava assim, pessoal, para vocês planejarem algo pessoal, façam como eu. Quando eu quis comprar a minha moto, modelo tal, que custou tanto, porque eu queria viajar para a Europa e fazer isso, pegar aquele caminho, sentir adrenalina e tal, tudo era ele. E é legal que sempre que ele falava, faça como eu, ele relacionava com a moto. É um cara motoqueiro, gostava aí com jaqueta de couro, de moto, essas coisas. E quando ele, durante essas 4 aulas, deu exemplos de moto, eu comecei a perceber que meus alunos não se interessavam muito. E na última aula, no 4º encontro, ele perguntou assim, pessoal, eu esqueci de perguntar, quem aqui gosta de andar de moto? E nenhum dos 15 alunos ergueu a mão. Ninguém ali tinha interesse, nenhum dos alunos conseguiu entrar dentro dos exemplos dele, entender a adrenalina na estrada tal, na Europa e aquilo, o modelo, o valor, ninguém deu bola. Ou seja, não seja esse tipo de educador, não seja esse tipo de pessoa que só fala de você e não consegue ser empático, utilizar a linguagem que as outras pessoas conseguem compreender. Então esse é um caso que me marcou muito. Um segundo caso é um caso de um professor de formação de preço, professor também que trabalha há muito tempo nisso, que já tinha ministrado outras disciplinas, e ele foi falar de formação de preço. E quando eu vi que tinha nessa grade formação de preço, eu falei, cara, muito legal. Era um momento em que eu vivia profissional, onde estava abrindo uma empresa, eu precisava falar de custos, aprender sobre isso. Então eu tinha muitos interesses sobre custo variável, fixo e tudo mais. E eu cheguei nessa aula muito assim, com atenção, muita ansiedade. Eu falei, opa, essa eu vou aprender. E ele começou a falar, e falar. E eu falei, cara, em que momento que ele vai falar da minha realidade, que é a realidade de serviços, de empresas e tal? E ele não falou. E aí ele conversava com ele mesmo. Então ele perguntava e já dava a resposta. Esse professor me marcou muito, por quê? Porque eu estava muito ansioso. E às vezes eu, como educador, como professor, eu fico pensando, será que não tinha de repente alunos que estavam muito ansiosos, que vieram para a sala de aula e eu esqueci de perguntar o que eles queriam aprender? Esse professor me marcou muito. Teve um outro professor, um professor já com um grande renome no ambiente acadêmico, um doutor, que ele chegava em sala de aula, ele era uma pessoa muito simpática, muito, assim, uma figura, né, com uma postura legal e tal. Em determinado momento da sala, ele perguntou uma coisa para os alunos, falaram, alunos, o que vocês acham? É melhor ir por aqui ou por aqui? E um dos alunos levantou a mão, né, falou, eu acho que é melhor fazer isso, aquilo. E ele olhou e falou assim, excelente. E aí, mais alguém? Aí um outro aluno pegou e falou, eu acho que a gente não deve ir por aqui, deve ir por aqui. Explicou o motivo, trouxe a realidade dele, tal. E aí o professor olhou para ele e falou, excelente. E aí eu estava esperando, opa, agora ele vai fazer um jogo de cintura, ser flexível para unir as 2 histórias e falar que os 2 estavam certos. Que nada. Ele simplesmente chegou e continuou a aula dele.
Será que ele deu valor ao que os alunos falaram? Será que hoje, quando a gente conversa com alguém, quando a gente pede a opinião de alguém, não necessariamente em sala de aula, a gente dá valor ao que as pessoas não responderam? Esse era um tipo de professor. Muito parecido com o quarto exemplo que eu quero trazer, de professor que fala e não se importa se as pessoas compreenderam ou não. Teve um dos professores que eu tive, isso foi na graduação, que ele falava, por exemplo, muito com termos em inglês, algo bonito, isso já faz algum tempo. Então ele falava muito assim, network, vamos falar sobre coaching, vamos falar sobre feedback, e ele gostava de falar. E além dessas palavras que eu estou falando, né, num tom provocativo, ele usava muito assim, ele traduzia técnicas, livros, tudo em inglês. E ele falava também, se não me engano, era francês ou italiano, não lembro, era um outro idioma, que a esposa dele falava. E quando ele falava isso, ele falava, pessoal, vocês têm que ler o livro tal. Só que naquela época não tinha muitos slides, né? A gente ou escrevia no quadro, ou projetava. E quando ele fazia isso, as pessoas se olhavam, o que ele disse? E ele não se preocupava, ele queria falar bonito. Então a gente tem hoje muitos professores que querem falar bonito em sala de aula. Falar num tom de, seja em inglês, trazer aqui coisas que estão na moda, falar de resiliência, falar de coaching, mas na verdade não falam nada, não tocam nada. Muitos professores, maiores comunicadores, são simples. Às vezes até falam de maneira informal, utilizam uma linguagem que todo mundo compreende. E eu queria trazer para vocês, para a gente encerrar esse vídeo, a quinta situação, que eu acho muito engraçada, que é um professor que falou sobre marketing digital. E esse professor, em todo momento, ele trazia dados, informações estatísticas. Então ele falava assim, pessoal, nesse exato momento, 86,25% das pessoas no Brasil estão conectadas no celular. E aí você falava, opa, o cara é antenado. Passava algum tempo, ele falava, nesse momento, 55% das mulheres estão conectadas nisso. Você, quando digita no e-mail, você leva 2,12 segundos para fazer isso e aquilo. O cara era muito preciso e trazer estatísticas. O que aconteceu? O pessoal começou a dar risada, começou a tirar sarro dele nos intervalos e começou a pesquisar se isso era verdade. Então, quando ele falava assim, olha, hoje o público do LinkedIn, ou do Twitter, ou do Facebook, é esse. Ele passava lá a porcentagem de gênero, de classe social, e a galera pesquisava, porque hoje tem Google. E a gente via que era desatualizado, que não tinha nada a ver, que ele errava em muitas das vezes. Ele chegou a falar, quando ele estava falando de gamificação, falando de games, que era um público muito machista, que eram muitos homens, que eram muitos nerds, ele até fez essa brincadeira. Sendo que, na verdade, o público hoje que joga videogames, a grande maioria já passou de 50% são mulheres. Então vejo que a gente tem que estar atento a isso. Então cuida muito com o que você fala, não só em sala de aula, como também com as outras pessoas. Então aí, 5 exemplos que eu lembrei e resolvi compartilhar aqui, já que a gente está trocando saberes. Caso você tenha exemplos de professores ruins, deixa aqui embaixo. Não precisa necessariamente citar nome, citar instituição, mas deixa aqui que vai ser divertido a gente trocar saberes, trocar experiências e gerar aí, fomentar cada vez mais esses debates. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!